Bom dia, irmãos. Louvado seja Deus, né, por mais este dia. Nós estamos estudando o quê? A monarquia, o período dos reis de Israel. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia onde? No livro de 1º, 2º Samuel, que é onde estão as histórias, né, onde conta. Inclusive, eles são livros históricos, tá? Vamos dar uma recordada. Queria que você prestasse bem atenção nessa recordada das aulas anteriores. Então, vamos lá. Por que o povo queria um rei? Vamos lembrar aí? Primeiro, os filhos de Samuel não eram adequados para liderar o povo. Eles faziam aquilo que desagradava a Deus. Segundo, as 12 tribos continuamente tiveram problemas juntas. Cada uma possuía seu próprio líder e território. Era esperado que um rei unisse as tribos em uma única nação e um só exército. Eu mostrei aqui no mapa que a terra foi dividida em 12 tribos. Cada tribo ganhou um pedaço de terra. Cada terra tinha o seu clã, as suas famílias, né? Geralmente uma tribo era formada de 30, 40, 50 famílias, onde o pai sempre era, né, ou o avô sempre era o chefe que determinava as coisas. Então, um dos motivos foi esse. Eles achavam que se eles tivessem um líder só de todas as nações, de todas as tribos, seria melhor. Terceiro, eles queriam ser como as nações vizinhas, todo mundo tinha um rei ao redor, todos os países, né? Mas, ainda hoje, os cristãos estão querendo ser como aqueles que estão do lado de fora, que são do mundo, não é? Querendo se comparar a eles. E querer ser igual aos outros sempre leva as pessoas a ter o quê? Problema. Deus fez você do jeitinho que você é. Deus te deu o marido, não é? Que é seu, Deus te deu a sua família, e você querer a família do outro, desejar as coisas do outro, cobiçar aquilo que o outro tem, não dá certo. Quarto, vamos lá. Pensavam que um novo sistema de governo provocaria uma mudança da nação. Qual era o governo antes? Antes da monarquia? Teocracia, o governo era de Deus, e eles agora não queriam mais, eles estavam rejeitando o governo de Deus, queriam um governo que era de um rei na terra, de carne e osso como nós, porque eles já tinham um rei governando sobre eles? Tinham, não é? Mas o problema básico era a desobediência, as dificuldades continuariam ainda debaixo da nova administração. Querer mudança em muitas áreas, às vezes não resolve se o coração não muda, se não muda, não é? Mudar de casa, mudar de igreja, mudar de família, mudar de trabalho, muitas vezes não vai resolver o problema, porque o problema está aonde? No coração da pessoa. Vamos lá, o primeiro rei foi quem, gente? Saul, que era da tribo de Benjamim, né? A menorzinha das tribos. O nome de Saul significa pedido, de onde vem o nome Saulo, é a raiz do nome Saulo. Saul possuía uma aparência que impressionava, e a história de Saul passou por altos e baixos, apesar das vitórias que conquistou. Suas escolhas erradas levaram o reino a cair rapidamente. Então, fica ali para nós que as nossas escolhas hoje, no presente, determinam o nosso futuro. Então, se você fizer boas escolhas hoje, você terá um futuro melhor. A gente tem que pensar para casar, não é? A gente tem que pensar para ter filho, tem que pensar na hora de trabalhar, na hora de se relacionar com as pessoas e fazer boas escolhas. Os principais erros de Saul: deu mais valor à voz do povo do que à voz de Deus, não foi? Todas as vezes, nas situações lá, não sei se vocês lembram, vocês receberam a folha, tinha isso na folha, no resumo, não é? Saul, o povo queria, porque queria ir para a guerra, e Saul, com medo do povo abandonar ele sozinho ali, ele resolve oferecer sacrifícios a Deus. Ele ouviu a voz do povo, ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. Jamais Saul poderia ter oferecido um sacrifício, porque ele era rei e não sacerdote.
o sacerdote era separado para o serviço da casa do Senhor. Saul não tinha esse direito, mas ele faltou temor às regras do Senhor. Proferiu um voto precipitadamente, vocês lembram? O pessoal estava na guerra, e enquanto ele determinou que ninguém comesse nada, e que se alguém comesse alguma coisa, morreria. Veio Jonathan, o filho dele, que de nada sabia, comeu mel. E agora? Não é? Ele tinha que matar o próprio filho, mas ele foi salvo porque o povo não deixou, pelo desempenho de Jonathan na batalha naquele dia. Nutriu um ciúme descontrolado. De quem? De quem ele tinha ciúme? Davi. Porque quando Davi começou a ganhar algumas batalhas, as mulheres cantavam. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então aquilo começou a penetrar no coração dele, e ele teve ciúme, e a partir disso ele procurou fazer o que com Davi? Matar Davi. E desobedeceu a ordem do Senhor a poupar a vida do rei Agag. Deus mandou que ele matasse tudo, ele poupa a vida do rei, e ainda poupa as ovelhas, gado, o melhor dos gados. Né? E ainda, para terminar, diante de mais um confronto com os filisteus, apavorado, o rei busca a direção de Deus, mas Deus não fala com ele. Não fala através de sonhos, não usa mais ninguém para falar com ele. Eles tinham o costume de usar o urim e o tumim. Deus não fala com ele, então ele vai consultar uma necromante. O que é uma necromante? Uma pessoa que fala com mortos, uma feiticeira. Ela tinha o hábito de falar com mortos, né? E quando ele faz isso, ele contraria a ordem de Deus, porque na palavra de Deus é expressamente proibido fazer isso. E eu ainda até coloquei aqui uma sugestão para vocês adquirirem, lerem. É possível comunicar-se com os mortos, é um livro do Hernandes Dias Lopes, que é excelente, que todo cristão deveria ler para ficar bem a par desse assunto, de tudo que ele trata. Aí então, 1 Samuel cobre o nascimento de Samuel até a morte de Saul. Então, tudo que você for encontrar na Bíblia sobre Samuel vai estar no livro de 1 Samuel. De Saul vai estar no livro de 1 Samuel. Não é? E depois, Davi. 1 Samuel, do capítulo 1 ao 7 é sobre Samuel, do 8 ao 15 sobre Saul e 16 a 31 de Davi. Quem era Davi? Davi foi o segundo rei de Israel. O segundo rei. Ele foi escolhido por quem? Por Deus. Não é? Deus escolheu. Ele era o mais novo dos filhos de Jessé, um efrateu da cidade de Belém. Não é? E ele, olha a descendência dele. Ruth casou-se com Boaz. Boaz e Ruth tiveram Obed, depois veio Jessé, depois veio Davi. Então, Davi era parente direto de Ruth, certo? E Ruth, vocês lembram quem era, né? A moabita, nora de Noemi, certo? Ruth era uma moabita, ela não era dos filhos de Deus, mas ela abençoou tanto, né, a sua sogra, e escolheu o Deus da sua sogra. Ruth, ela teve a oportunidade de escolher. Ela não era do povo de Deus, mas ela escolheu Deus. Ela falou com a sogra dela assim: teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E isso agradou o coração de Deus, porque ela escolheu Deus em meio a tantos outros deuses, que Deus deu a ela o privilégio de colocá-la na genealogia de quem? De Jesus, porque foi de Davi que veio Jesus. Todos os versículos estão aí. Características de Davi. Davi era um jovem ruivo, formoso de semblante, de boa presença. O que é uma pessoa de boa presença, gente? Boa presença. Hã? Era a presença dele. Onde ele chegava, ele fazia o quê? Fazia diferença. Isso, ele chamava atenção. Não é? Ele sabia se comportar nos lugares certos. Né? Ele tinha Tem gente que tem uma presença muito ruim, né? Que ele chega nos lugares, ele já chama atenção por determinadas coisas que não deveria chamar. Né? Ele era habilidoso, valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor era
com ele. Abre sua Bíblia em 1 Samuel 16, de 12 a 18. Pode ler aí, Rita. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Isso. Então está aí algumas das características. Quem observava Davi, percebia Davi como alguém que sabia se comportar, falar e cuja vida refletia a presença de Deus. Não tinha medo das dificuldades ou empecilhos da vida. Você quer ser assim, meu irmão? Eu quero. Eu quero. Não é? Eu quero ser desse jeito. E eu tenho buscado, orado, pedido a Deus. Deus, me ajuda a saber comportar nos lugares, falar na hora certa, fechar a boca na hora, né, que precisa fechar. Me ajuda a refletir a tua presença, a enfrentar as dificuldades e os empecilhos da vida. Vocês lembram de dificuldades e empecilhos que Davi enfrentou? Vamos começar quando ele era lá um pastor de ovelhas. Primeiro, antes de enfrentar Golias, ele enfrentou o quê? Um leão e um urso. Era um menino ainda, um adolescente. Depois ele enfrenta Golias e enfrenta todas as batalhas. O rei que mais conquistou batalhas, tanto é que ele é chamado de um rei sanguinário, porque Davi, quando ele assumiu, né, como rei, o rei dele fez isso, ó, expandiu, se alargou, porque ele lutava muitas guerras, muitas batalhas, e ele conquistou muitas terras, né? Vamos lá. E ali, o principal para mim, olha, ele era um homem consciente de sua própria debilidade, do seu erro e do seu pecado, mas que conhece a Deus e confia nele de todo coração. Irmãos, a gente tem que aprender a reconhecer os nossos erros e as nossas debilidades e pedir a Deus para nos ajudar. Nessa área eu sou fraco, eu preciso de Deus e eu preciso da ajuda dos outros. Então, ele era um pastor, porque antes dele ser levado para o palácio, ele fazia o quê, irmãos? Pastor de ovelhas. E ele tocava, ele era músico, não é? Ele tocava, né, instrumentos. Como ele foi levado para o palácio? Alguém que trabalhava para o rei escutou ele tocando. Quando o demônio tomava conta do rei Saul, esse alguém falou com ele: eu conheço um rapaz que toca bem, então chama ele. Quando Davi tocava lá, foi assim que ele foi introduzido no palácio. Quando ele tocava, o que acontecia com o espírito imundo? Saía. Assim deve ser o nosso louvor, amém? Você canta, você toca, você louva a Deus e todos os demônios têm que sair em nome de Jesus, amém, irmãos? Davi, o soldado. Perceba que Davi não se dispôs contra Golias porque o Senhor mandou. Teve uma ordem de Deus: vai lá, Davi, luta contra Golias? Não, Deus não mandou ele fazer isso, né? Deus deu a ele alguma revelação? Não. Ele se dispôs de coração, ele achou uma afronta. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Glória a Deus, né? Quem é esse que ousa afrontar? E não existe lugar na nossa vida que Deus não possa utilizar como sala de treinamento. Deus treinou Davi enquanto ele era pastor de ovelhas. Foi treinando. Deus foi treinando Davi aqui, nesse momento, treinando ele para coisas maiores que Deus tinha preparado para ele. Mesmo estando em uma situação considerada insignificante, foi ali que Deus começou a capacitar o futuro rei. Não podemos de forma alguma desprezar o quê, meus irmãos? O lugar de treinamento, os primeiros começos. Muita gente, quando vê as coisas pequenas, as pequenas dificuldades, larga isso para lá. Não. Nos pequenos começos, né? Nos pequenos treinamentos, Deus está nos preparando para coisas maiores, não é?
Neles o Senhor prova o nosso coração e motivações e aperfeiçoa os nossos talentos. Quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre muito. Nas coisas pequenas é que Deus vai provar o nosso coração. Se você consegue ser fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre muito. Agora tem gente que já não é fiel. O pouco que Deus dá, ele faz e ele larga displicentemente, né? Vamos lá. Submissão à autoridade da unção. O fato de Saul ser rei, isso tudo é aula passada, hein? Significa que ele havia recebido a unção de rei. Isto é, ele havia sido ungido. Por quem que Saul foi ungido? Por Samuel. Como sinal de aprovação e separação de Deus para tal serviço. Saul, depois que ele começa a ficar enciumado de Davi, ele procurou ocasiões para matar Davi, diversas vezes. Teve uma ocasião que ele lançou uma lança, vocês lembram dessa história? Lançou uma lança e a lança foi parar na parede, né? E em várias outras situações, Saul foi tentando matar Davi. Ele passou a sua vida, né, pelo que você lê a história, né, aqui, perdeu tempo indo atrás de Davi em todos os lugares que Davi estava, para poder tentar matar Davi. E nós vemos aqui, ó, que mesmo sabendo que o Senhor havia rejeitado Saul, quando é que Deus rejeitou Saul? Isso, foi quando ele consultou a necromante? Isso foi no final, foi logo no início, nos primeiros atos lá, quando ele fica impaciente e começa a oferecer sacrifício, ali Deus já rejeita ele, não é? E logo Deus falou com Samuel que ungisse quem como rei? Davi, mas Davi teve que ficar um tempo em treinamento esperando, não é? Mas Davi já tinha sido ungido rei e sabia que Saul tinha sido rejeitado por Deus, não é? Mas ele se sente constrangido em fazer mal a Saul, porque ele tinha o quê, meus irmãos? Temor ao Senhor. Ele sabia, não é, que depois que um rei só poderia assumir o trono depois que o outro rei morresse. Né? E Saul ainda estava vivo, mesmo que sendo rejeitado por Deus e fazendo todas as coisas erradas, né? Mesmo a situação sendo favorável e seus homens lhe instigando a vingança, o temor do Senhor falou mais alto e ele não atacou Saul. Ele teve duas oportunidades, né, dentro de cavernas para fazer isso. Saul dormindo, Saul fazendo suas necessidades fisiológicas, e ele entra e não tem. Ele tem temor de Deus e não mata, não tira a vida de Saul. É surpreendente a noção de sabedoria divina de Davi. Ele sabia esperar o momento certo em que Deus agiria, sem que ele fosse culpado de alguma coisa. Irmãos, vamos dar uma parada aqui. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa que sabe respeitar a autoridade. Já começa nas nossas crianças, não é? As nossas escolas estão, né, uma situação difícil. Dentro de casa, muitas vezes as mulheres não sabem respeitar a autoridade do marido, os filhos não sabem respeitar a autoridade dos pais, membros de igreja não sabem respeitar a autoridade de seus pastores, e cidadãos de um país não sabem respeitar a autoridade dos seus governos. Não é assim? Não sabem respeitar a autoridade. Então, nós precisamos, como servos de Deus, lembrar que toda autoridade foi instituída por quem? Por Deus, e nós devemos submissão a essas autoridades, respeito, devemos respeito, e Davi sabia disso. Ele apanhou, né, pertences pessoais de Saul, para provar para Saul que ele esteve perto de matá-lo, mas ele poupa Saul, honra o rei por temor a Deus. Então Davi levou de Saul a lança e a bila de sua cabeceira, quer dizer, eu tive com a sua arma na mão, e eu tive com a sua fonte de vida na mão, que era o quê? A sua água, e ainda assim eu não tirei a sua vida, não é? E Saul vai embora, deixa Davi quieto nas duas circunstâncias. Porque na verdade, gente, a gente só muda de comportamento quando há um verdadeiro
arrependimento. Porque o que significa arrependimento? Mudança, né? Você dá a volta, 360 graus, né? Você muda de rumo, né? E Saul estava sempre fazendo as mesmas coisas. Então, vamos lá. Também eu vejo assim, Saul passou a vida toda perseguindo Davi. E a gente vê que tem pessoas que têm um coração tão duro que passa a vida deles preocupada com a situação, perseguindo alguém, com aquele negócio na mente, sem perdoar, perde um tempão danado. Ele perdeu um tempo da sua vida, não é, perseguindo um homem. Ele não deveria se preocupar com isso. E muita gente hoje perde um tempo da sua vida chorando pelos seus problemas, reclamando da vida, não é? Culpando as pessoas por causa dos seus problemas, e vai passando o tempo, e está perdendo a vida, e a pessoa está ali nos mesmos atos. Vamos abrir a Bíblia, então, nesse texto, de 1 Samuel. Alguém lê aí, fazendo favor? Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isso, Deus falando aí com quem? Com Saul. Tem uma versão que fala assim: Deus já providenciou um homem segundo o seu coração, um homem que agrada ao Senhor. Deus providenciou Davi, esse homem segundo o coração de Deus, que agradava ao Senhor. A palavra no original para isso aí é lebab, que significa a mente, a vontade, o coração, a alma, a inteligência, o conhecimento, a razão, a inclinação, o caráter. Então, Deus tinha procurado um homem assim, que tinha tudo isso voltado para quem? Para Deus, né? Então, Davi amava o Senhor, guardava os mandamentos do Senhor, com todo o seu ser interior. Ele era cheio de amor por quem? Por Deus. Ele amava a Deus. Davi era um homem que amava a Deus, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. As decisões, as palavras, o comportamento dele, a fé dele, tudo refletia aquilo que Deus espera de nós. Quem quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Irmãos, nós temos que buscar isso. Buscar isso, ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Quer dizer, uma pessoa que as decisões, as palavras, o nosso comportamento, a nossa fé, não é? Tudo isso vai o quê? Ser aquilo que Deus está esperando. Você já parou de pensar? Né? Eu não sei se acontece com vocês, quando a gente faz alguma coisa, aquela sensação que vem lá dentro, fala assim: nossa, o tanto que eu decepcionei Deus, né? Se é que Deus se decepciona de alguma coisa, porque Deus já sabe das nossas, né? A gente entristece o coração de Deus, muitas vezes, né? Eu fico sempre pensando que Deus espera de nós o melhor, não é? Como um pai espera dos seus filhos. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes você não esperar uma atitude de um filho, e aquele filho fazer aquilo, não é? E o coração da gente se entristece, porque a gente fala assim: nossa, eu tenho dado tanto de mim, eu tenho feito tanto, não é? E ele faz isso. Mas Deus é compassivo, Deus é amoroso, e Deus olha para nós e nos dá sempre uma nova chance. Então, ser segundo o coração de Deus é isso, ó. Nada mais é do que ser do jeito que Ele quer que sejamos. Né? Fala com quem está do seu lado: seja do jeitinho que Deus quer que você seja. Não é? Proceder de uma forma tal que tenhamos certeza que Ele nos acompanha. Deus está me acompanhando, porque eu estou procedendo de uma forma, da maneira que Ele quer, não é? Ser segundo o coração de Deus exige um princípio fundamental. Qual é esse princípio, irmãos? Obediência. 1 Samuel, capítulo 15. O Senhor fala: Saul queria oferecer sacrifícios, oferece, Samuel, sacrifício a Deus. E o Senhor fala que, olha, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. O que adianta ficar oferecendo tanto sacrifício e não obedecer? Não é? Deus quer obediência da nossa parte, ser obediente, seguir aquilo que a palavra de Deus determina. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus. Eu queria que você parasse um minutinho agora, colocasse a mão no seu coração e fizesse uma oração. Você e Deus, falasse com Deus: Deus, eu quero ser um homem, uma mulher segundo o teu coração.
com os princípios que alegram o Senhor, com uma vida que condiz com a tua palavra. Fala com o Senhor, Deus, que minhas palavras, o meu jeito de ser, meu jeito de agir, os meus valores, seja tudo de acordo com aquilo que Deus quer e espera de mim. Que nós possamos parar, Senhor, de muitas vezes entristecer e decepcionar o nosso Deus com as nossas atitudes, às vezes infantis, quando já era tempo para a gente estar lá na frente, deixando e renunciando tantas coisas por amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir aqui, gente. Pronto, nós vamos entrar no segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel vai cobrir todo o reinado do rei Davi. Davi reinou 40 anos, Saul reinou 40, Davi reinou 40, Salomão reinou 40 anos. Davi reinou de 1010 a 970, Salomão foi de 1050 a 1010, Davi de 1010 a 970 e Salomão de 970 a 930 antes de Cristo. Davi é ungido rei. Davi já tinha sido ungido rei uma vez? Já. Por quem? Samuel. Agora, Saul estava morto. Aconteceu aquele episódio que Davi estava lá, chegou um moço contando para ele que tanto Saul e Jonatas estavam mortos, não é? E então, acontece que o povo da tribo, olha só, né? Vamos abrir a Bíblia aí em 2 Samuel, vamos deixar a Bíblia aberta agora em 2 Samuel. Alguém vai ler aí para mim em 2 Samuel, do 2, 1 a 4. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei das cidades de Judá, e disse o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde ireis? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã e Jerazelita, a Jerazelita e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. E então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Isso. Então, Davi foi ungido rei agora pela segunda vez. Agora ele foi ungido rei da tribo de Judá. O povo de Judá, da tribo de Judá, reconhece Davi como rei. E durante 7 anos e meio, Davi foi rei só da tribo de Judá. 7 anos e meio. Porque as outras tribos não aceitaram a liderança de Davi de imediato. Ele era o povo da tribo dele que o reconheceu como rei. E muitos já sabiam da unção anterior, já sabiam que ele era separado por Deus para ser aquele rei, né? Gente, quando Deus levanta pessoas entre nós, pessoas para liderar segundo o coração de Deus, lideranças instituídas de acordo com a vontade de Deus, essas lideranças, né? A tendência, né, o que vai acontecer é que essas lideranças direcionadas por Deus vão conduzir o povo ao quê? Ao sucesso, a uma vida de vitória, de prosperidade. Agora, a liderança que não é instituída por Deus, não é, que não é segundo o coração de Deus, vai causar o quê? Prejuízo, dor, divisão, confusão, não é? Problema no meio do povo. Né? E nós sabemos, né, com a história, quando você começa a ler aí 2 Samuel, se você for ler do versículo 8 do capítulo 2 aqui, nós não vamos ler, mas aí, olha só, pega no 8 aí. O título da minha Bíblia, logo acima do 8, está assim, do versículo 8. Abner faz Isbosete rei de Israel. Então, o que acontece? Abner, que era ali chefe do exército, né, do exército de Saul, ele não aceitou a liderança de Davi, então ele pega Isbosete e coloca Isbosete, Isbosete foi ungido como rei. E Isbosete tinha 40 anos nessa época, né, e
ficou como rei de todas as outras tribos. Então, Davi houve uma guerra civil entre essa tribo de Judá e entre as outras tribos, das quais quem era o rei? Isbosete. Isbosete era o rei. Então, ficou esse tempo todo havendo essa guerra entre eles. E a gente vê aí no capítulo seguinte, nós vamos lá. Vai virando sua Bíblia aí, nós estamos no 2, né? Vai acompanhando aí. Olha o capítulo 3, versículo 1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul, que era Isbosete, e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo, né? Aí nós vamos chegar lá no capítulo 5. Olha só, no capítulo fala que 2 servos de Isbosete matam Isbosete, trazem a cabeça dele para Davi. Vocês acham que Davi se agradou daquilo? O que Davi fez com o mensageiro que chegou lá falando para ele que ele tinha matado o rei Saul? Contando mentira, porque Saul não foi ninguém que matou ele. Quem matou Saul? Ele mesmo. Caiu sobre a lança dele. Ele pediu o pajem dele para matar ele, o pajem não fez isso e ele mesmo se mata, né? O que Davi fez com o rapaz que chegou lá contando vantagem, falando que ele tinha matado Saul? Mandou matar. E agora aqui, ó, vem o Reobe, esqueci o nome do outro aqui. Eram 2. Recabe e Baná, contando para Davi, né, que tinham cortado, trouxeram uma cabeça de Isbosete. Isbosete estava dormindo. Eles, como tinham acesso à presença do rei, entraram lá e cortaram a cabeça dele. Davi manda matar todos os 2 também, né? E aí no capítulo 5, olha só, Davi é constituído rei de todo Israel. Alguém lê aí do versículo 1 ao versículo 5. 2 Samuel 5, 1 ao 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungira Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Isso. Lê o 6 também, Fátima. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrarás, Davi, aqui. Isso. Então, Davi agora, ele foi procurado pelos representantes das outras tribos, e eles mesmos reconhecem que Davi é rei, e Davi, então, foi ungido, né, rei de todo o Israel. E sobre todo o Israel, ele reinou 33 anos, dando um total de quantos anos? 40 anos. A própria Bíblia aqui relata para a gente que foram 40 anos. E aí, um dos primeiros feitos de Davi foi tomar a cidade de Jerusalém. Quem habitava em Jerusalém eram os jebuseus. Era uma tribo dali da própria a tribo cananeia, dali dos cananeus, não é? Quando Josué entra para conquistar toda a terra, ele luta contra muitas cidades, mas vários povos, né, várias tribos ainda continuaram. E os jebuseus, eles se orgulhavam de estar onde? Em Jerusalém. Porque a Bíblia diz, nós até cantamos no Salmo 125, né? Como em volta de Jerusalém estão os montes. Jerusalém era cercado pelos montes, uma cidade privilegiada, protegida, fortificada. Então, os jebuseus ainda brincam aí com Davi, olha, né? Você não vai conseguir entrar aqui, não é? Você não vai conseguir entrar aqui. Mas Davi dá sobre Jerusalém, toma a cidade de Jerusalém, coloca a cidade de Jerusalém como a sua cidade. Jerusalém é conhecida como cidade de Davi e fica também sendo a capital,
né? Jerusalém era um território neutro, né? Nessa época, não tinha filiação regional, e isso ia facilitar a reunião das tribos, de todas as tribos, que estavam em todos os lugares, não é? Espiritualmente falando, Jerusalém é a cidade mais importante da terra, não é? Espiritualmente falada, é chamada de cidade santa, não é? Brigam por ela quem? Os judeus, os cristãos e os muçulmanos, né? Brigam pela cidade de Jerusalém. E, gente, eu escolhi alguns pontos, né, da vida de Davi para a gente tratar nessa manhã, porque se você for ler todo o capítulo, nós vamos continuar seguindo aí, nós vamos só falando, mas aí no capítulo 6, olha só, qual que é o título aí do capítulo 6? Alguém lê aí seu título. Davi traz para Jerusalém a arca. Davi traz a arca para Jerusalém. Qual era o significado, o simbolismo da arca? O que a arca significava? A santa presença de Deus. A arca ficava no lugar mais sagrado, onde só o sumo sacerdote poderia entrar. Ficava no Santo dos Santos. E a arca, desde aquele episódio dos filhos de Eli, quando os filhos de Eli irreverentemente tiram a arca de dentro do tabernáculo e levam a arca para a guerra, achando que a presença da arca faria eles vencerem as batalhas, que a arca ficou para lá e para cá, cada hora estava num lugar, né? E Davi agora vai trazer de novo a arca. Deixa eu passar aqui, tá? A primeira tentativa de Davi de levar a arca para Jerusalém foi um desastre, né? Nós vamos ver isso aí no capítulo 6. Olha, todo o capítulo 6. Alguém vai ler para mim? Começa a ler, por favor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbalos. Quando chegaram à Cira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. E vamos parar aí. Então, essa foi a primeira tentativa de trazer a arca de volta. Foi feita de uma maneira o quê, gente? Quem eram os únicos que poderiam carregar a arca? Os sacerdotes. Eles tiveram cuidado de colocar ela num carro de boi novo? Foi. Mandaram fazer um carro de boi. Estava novinho, limpinho, para colocar a arca. Mas a arca poderia ser transportada num carro de boi? Não, de modo algum. Não é? E, de repente, eles quiseram facilitar, porque era muito mais difícil carregar a arca no ombro, imagina. Teriam que ser os sacerdotes carregando no ombro. Eles quiseram facilitar, e tem muitas vezes na vida que a gente quer facilitar as coisas, que Deus já deu a ordem e as regras para a gente fazer. A gente toma atalhos, não é? E os atalhos dão certo? Não, dá errado, porque ninguém contava que o coitado do boi ia tropeçar. Na hora que o boi tropeça, o que acontece? A arca ia cair. Uzá no susto, eu fico imaginando que foi no susto. Uzá segura a arca. No que ele segura a arca, ele morre. Davi ficou triste com aquilo, né? Ficou aborrecido, ainda ficou aborrecido com Deus. Não é assim que a gente faz? A gente toma atalhos, faz as coisas de um jeito que não deveria fazer, e depois a culpa ainda é de quem? Ah, Deus não estava comigo, Deus não viu a intenção do coração. A intenção era boa?
Era, mas fez de um jeito errado. Muitas vezes nós estamos cheios de boas intenções, mas estamos fazendo de um jeito errado. Não é a intenção que vale, não. O que vale sempre é o quê, gente? Obediência. Obediência, né? A Rita está falando que a gente fica, muitas vezes, tentando justificar diante de Deus os nossos erros, né, as nossas coisas, mas Deus sabe de tudo. Então, eu coloquei ali, olha, os textos paralelos que tratam disso. Olha lá, 1 Crônicas. Nós não falamos que 1 e 2 Crônicas trata tudo das coisas que estão nos livros de Samuel e de Reis. Então, Crônicas, quando você lê, você vai recordando tudo. Aí, então, eles vão, da segunda vez, fazer a coisa da maneira certa, não é? Eles trazem a arca agora da maneira certa. E quando eles trazem a arca da maneira certa, vamos lá ver aí, vamos passar só mais para frente. Está nesse capítulo, tá? 12 de Mical. Tá. Vamos ler aí então Vamos ler a partir do 12. Vamos ler aí a partir do 12. Quem está com o microfone aí, começa a ler. 1 Samuel 6, 12. 2 Samuel. 2, 12? 6, 12. Cadê o microfone, gente? Então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Pode ler. E sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido do éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando na arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, a tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Isso, tá bom até aí, Pedro. Deu certo agora, gente? Deu, não é? Davi veio oferecendo sacrifícios a Deus, né? Veio louvando a Deus, cantando, dançando. E Mical, a mulher dele, quando ela viu aquilo da janela, ela ficou impressionada que um rei se portasse de tal maneira, e mais embaixo ela critica Davi, não é? E Deus não gosta daquela observação que ela faz, e ela não teve filhos. Ficou estéril. Mical ficou estéril. Vocês vão receber na folha, e todas as mulheres de Davi, com todos os filhos, vocês vão ver que Mical foi uma das mulheres que ela foi a mulher dele que não teve filho. Ela repreendeu ele. Ela tinha autoridade para isso? Não. Ela era esposa dele? Era, né? Mas ela tinha autoridade para repreender ele nos atos como rei e tudo mais? Não, tinha que ter tomado muito cuidado na hora de falar, né? Foi o jeito que ela falou, tem que ter muita sabedoria, né? Então, vá lá. Agora nós vamos passar para o capítulo 7. Olha o título do capítulo 7. Davi deseja o quê? Um templo, fazer uma casa para o Senhor. Está em 2 Crônicas 7, 2 Samuel 7 e em 2 Crônicas 17. Davi olhou para a sua casa e falou: olha, eu moro num palácio maravilhoso, feito de cedros, não é? Todo estucado, todo protegido. E Deus habita onde? Numa tenda. Não está certo. Deus é melhor do que eu. Foi isso que ele falou. Se eu tenho uma casa bonita, por que Deus não pode ter, né, também uma casa bonita? E aí, é 1 Crônicas? Então está errado aí, gente, é 1 Crônicas. Vê o 2 Crônicas, se trata disso também, né? Então, Davi deseja, não é, no seu coração, e construir um templo, uma casa para Deus. Quando ele deseja isso, Deus fala com o profeta Natã. Abre. Então, é 1 Crônicas.
É 1 Crônicas, gente, ali está trocado, tá? No meu está 1 Crônicas, engraçado, o meu está 1 Crônicas. Vão abrir em 1 Crônicas 17, 4. Quem achou aí pode ler. Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morarei, desde o dia que fiz subir Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás o meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Estive contigo toda parte, por onde foste, exterminei todos os teus inimigos e fiz um nome, como nome grande que estão na terra. Ordenei um lugar para o meu povo de Israel, plantei para que habite o seu lugar, nunca mais seja removido de uma para outra parte, nunca mais debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízo sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, também fiz saber que o Senhor edificaria uma casa. Isso, está até aí, irmão Adi, tá bom, obrigada, viu? Então, olha só, o que Deus fala com ele? Agora, volta sua Bíblia lá para 2 Samuel 7. Eu quis que ele lesse lá em Crônicas, para vocês verem como que é o mesmo texto, para vocês fazerem a comparação. Lá em Crônicas, em Samuel, está a mesma coisa, né? A partir do versículo 8 aí, Deus falando com ele, olha, eu te tirei, não é? Versículo 5, Deus falando com Natã, né? No 4, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e fala meu servo a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Olha só, o coração de Deus se alegra com isso. Então, porque em casa nenhuma eu habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculos. E em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel. E aí vai, gente, até o final. Deus falando. Aí ele fala também no versículo, olha, 12. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa a meu nome, e eu confirmarei o trono do teu reino para sempre. Deus se alegrou com a decisão de Davi em construir uma casa para ele. Mas Deus falou com ele, vai lá, Natã, fala com ele que eu estou alegre, que eu gostei dele me construir uma casa para mim, porque até hoje, esse tempo todo, eu tive nas tendas, né? Mas não será ele que vai construir essa casa. Quem vai construir essa casa é o filho dele. Quem foi o filho dele? Salomão. Será Salomão, né? Deus estava falando aí que ia dar a ele um reino, uma casa que seria eterna. Deus já estava lançando aí o quê? Uma profecia que estava relacionada a quem? Lá no futuro, a Jesus, não é? A casa estava se referindo à descendência de Davi. Na verdade, Davi tentou construir uma casa para Deus, mas quem deu uma casa eterna para Davi foi quem? O Senhor deu. Davi não construiu, mas ele o quê? Contribuiu, porque diz a palavra do Senhor que ele preparou tudo para a construção desse templo. Ele combinou com Irão, que era o rei, né, lá
de Tiro, que era da Fenícia, combinou com ele de mandar Irão, ele tinha jeito de transportar madeira, de levar as coisas, as melhores madeiras, né, os homens que faziam coisas de ferro, que trabalhavam as madeiras, tudo estava lá, né, na Fenícia. Foram praticamente os fenícios que fizeram essas coisas todas. E aí, Deus dá uma promessa, essa é a aliança davídica. Nós temos aliança com Abraão, temos aliança com Noé e temos aliança de Deus com Davi. A aliança com Deus com Davi está aí em 1 Crônicas 3:14. O irmão Adi leu aí. Vou te dar, meu filho, uma dinastia eterna, um reino eterno, um trono eterno, com um domínio eterno e uma descendência eterna. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Nós entramos nisso aí, irmãos. Essa descendência, nós entramos nisso aí. Vamos fazer parte desse reino eterno. Glória a Deus por isso, né? Porque foi através de Jesus Cristo que veio, né, da tribo de Judá, descendente do rei Davi, que foi estabelecido, que será ainda estabelecido o trono eterno do nosso Deus, que vai reinar sobre tudo. Toda língua se dobrará, todo joelho se dobrará, não é? E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Rei eterno para todo o sempre. Deus estabelece com Ele, Deus faz esse compromisso com Ele, né? Vamos abrir aí 1 Crônicas 22, versículo 18 e 19. 1 Crônicas 22, 18 e 19. Pode ler, já? Pode. Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Isso. Davi, gente, todos os despojos de guerra que ele conseguia, tudo que era de ouro, de prata, os vasos, ele ia separando e consagrando eles para o quê? Para a casa do Senhor. Passa sua Bíblia aí mais um pouquinho para frente, você está em 1 Crônicas, né? Olha 29. Davi pedindo o quê? Ofertas para a construção de quê? Do templo. Davi pedindo ofertas, ele pede o povo que traga ofertas para a construção do templo, quer dizer, ele se preocupando em deixar tudo pronto. Vou deixar tudo pronto para o meu filho, porque vai lá que, né? Ele acha que é difícil, né? Davi já deixando tudo pronto para ele, tudo esquematizado, para o filho poder construir o templo ao Senhor, né? E aí nós já vimos da aliança davídica. Vamos passar agora para o capítulo 8 de 2 Samuel. 2 Samuel. Os sucessos militares de Davi estão aí resumidos aí numa forma no capítulo 8 e depois vai falando em vários outros capítulos, mas aí dá um resumo. Nós não vamos ler esse capítulo. Nós só vamos ver aqui, ó, 2 Samuel 8, o versículo 6, que diz o seguinte, acompanha aí. 6. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficavam por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde ele ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Adadazar e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Betã e de Berotai, cidades. Está vendo aí? Vai falando assim, o que ele foi pegando de cada rei. E ele trazia tudo isso para onde? Para Jerusalém. E guardava e separava o quê? Para a casa do Senhor. Então está ali, o Senhor dava vitórias a Davi. Olha no versículo 14.
aí, falando o quê? E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ele ia. Nas batalhas, Deus estava ajudando Davi. Então, ele era um grande guerreiro. A parceria de Davi era com Deus. A gente vê Davi consultando a Deus antes. E aí, Deus, eu devo ou não lutar contra fulano? Eu devo ou não entrar nessa guerra? Ele pedia orientação a Deus nas coisas que ele ia fazer. Então, além das vitórias e dos tributos, também todo ouro, prata e bronze eram consagrados ao Senhor para a construção do templo. Confere isso aí no versículo 11. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro que já havia consagrado de todas as nações. Então, ele conquista Síria, Moabitas, Amonitas, Filisteus, os Amalequitas, Adadazé, Edom, todos se sujeitaram ao rei Davi e pagavam a ele o quê? Tributos, pagavam impostos ao rei Davi. E ele ia juntando esse dinheiro, separando as coisas para a construção do templo, e diz a palavra do Senhor que todas as nações vizinhas temiam ao rei Davi. Todos eles temiam a Davi. E nós temos aí um episódio, logo no capítulo 9, que é a bondade de Davi para com o filho. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Ah, tá, coloquei. A lealdade de Davi para com o filho de Jonatas. Davi e Jonatas eram amigos, mas era amigo assim, de se ver de vez em quando, de mandar uma mensagem no WhatsApp e tudo? Não, eram amigos, muito amigos. E eles fizeram um pacto. Como é que era esse pacto? Quem lembra? Aquele que morresse primeiro, né, que ficasse vivo, o outro morresse, um cuidaria da família do outro. Quem morre primeiro? Jonatas. E Davi aí, nesse determinado momento, ele se lembra e manda procurar. Eu quero saber se tem alguém da família de Jonatas que está vivo. E descobriram que havia quem? Mefibosete, um filho dele, que quando o povo entra querendo matar todos os da casa de Saul, a babá, né, que tomava conta lá, o menino tinha 5 anos, fugindo com ele, o menino cai no chão e fica aleijado dos 2 pés, Mefibosete. Então, ele não andava. E alguém fala com ele assim, há um filho de Jonatas, inclusive ele tem um neto. Se fosse eu, ia correr por causa desse neto. Manda trazer o Mefibosete, traz o neto também, né, que se chamava Mica. Né? Agora, o rei procura para abençoar. O que acontece? Mefibosete se esconde do rei por medo. É natural que isso aconteça? Uai, o que ele deve ter pensado? Davi vai me mandar me matar, porque eu sou descendente de quem? De Saul, ele agora é o rei. Mas não, Davi queria abençoar Mefibosete, queria fazer o bem, né? E aí a gente vê as características, né? Ele tinha uma imagem pobre de si mesmo, se vê inútil e não espera nada de bem da vida. Esse era o papel de Mefibosete. E quantos Mefibosetes dentro da igreja, não é? Gente que não vê aquilo que ele é, aquilo que ele tem herdado do pai, não é? As pessoas o desprezam porque o consideram inútil devido à sua deficiência. O rei o busca e o leva para viver com ele e o faz sentar na sua mesa sem se importar que ele esteja aleijado. Ainda que aleijado, mas na mesa do rei. Na mesa do rei, sempre presente na mesa do rei. Não é? Você pode ter suas aleijões na vida, ter seus traumas, ter seus problemas, mas você deve permanecer na mesa do rei, porque na mesa do rei você tem chance de ser o quê? Abençoado, restaurado, transformado, alimentado pelo rei. Você pode dizer um glória a Deus bem forte, irmãos? É isso que Deus quer, que a gente permaneça na mesa do rei, porque o rei, e não viver se escondendo do rei, não é? Tem um simbolismo, tem uma mensagem muito profunda nisso aí para a gente. O rei queria abençoar, ainda que ele fosse um aleijado. Ainda que você seja aleijado em muitas áreas da sua vida, em que você tenha problemas, dificuldades, muito trauma para viver, Deus quer você, o rei quer você assentado na mesa dele para abençoar a sua vida. E Ziba, que era o servo
que trouxe ele, Davi chama e falou assim, ó, você e seus filhos, parece que ele tinha 15 filhos, Ziba tinha uns 15, vocês vão cuidar. Deu a ele terras que eram de Saul, né? Você vai tomar conta de tudo para ele. Ele podia trabalhar, gente, Mefibosete? Não, você vai trabalhar para ele, né, e vai abençoar a vida dele. Então, é outro ponto aí, outra característica de Davi, lealdade. Agora nós vamos ver uma parte triste da vida de Davi, mas que a Bíblia não esconde de nós, porque todo homem tem suas qualidades e tem os seus defeitos. Está no capítulo 11, Davi comete um adultério e um homicídio. Ele fez uma escolha o quê, irmãos? Errado, era tempo de guerra. Onde Davi deveria estar? Na guerra. E ainda que ele não estivesse na guerra, que ele tivesse olhado por aquela janela e visse aquela mulher, o que ele deveria fazer? Se não tivesse jeito de fechar a janela, que ele saísse dali, né? Que ele fosse cuidar de alguma coisa, de outra coisa, não é? Mas Davi não, ele ficou lá na janela, né, cobiçando a mulher do outro. Então ele violou a aliança que Deus tinha feito com ele. Deus tinha feito aliança com ele e ele viola essa aliança. E nós não podemos baixar a guarda para o pecado. Devemos evitar o pecado a todo custo na nossa vida. Fugir do pecado, não é? Fugir do mal. A Bíblia fala que além do mal, a gente tem que fugir de quê? Até da aparência do mal. Até da aparência do mal. E manter atenção para possíveis brechas que possamos dar para que ele não encontre espaço em nossas vidas. Se eu tenho problema com bebida, assentar numa mesa é uma brecha para beber? Não é? Se eu tenho problema, né, nessa área de adultério ou em qualquer outra área relacionada a sexo, se eu fico com muita coisinha com sexo oposto e tudo, isso é uma brecha que eu estou dando? Não é? Então, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas e as nossas imperfeições e pedir a Deus misericórdia, nos ajudar a tratar. E aí, nós vemos que Davi, nós sabemos de tudo que ele fez, não é? Ele adulterou com Batseba, Batseba engravidou, Davi manda trazer Urias da guerra, tudo isso está retratado aí no capítulo 11. Manda Urias para casa para dormir com a sua mulher, mas Urias era fiel, falou que não ia para casa dormir com a sua mulher, sabendo que o reino estava em guerra e que os homens dorme ali na porta do palácio. E Davi, então, planeja colocar Urias na frente de batalha, de forma que ele já sabia que ele seria morto, então ele prepara o assassinato de Urias. E aí vem o profeta Natã, em 2 Samuel, capítulo 12. Olha só, novamente o profeta Natã. E o Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um homem rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara, criara, e ela havia crescido com ele, com seus filhos. Igualmente do seu bom bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e a tinha como filho. E vindo um viajante ao homem rico, deixou estes de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. O que aconteceu? Ele conta assim, olha, chegou uma visita na casa do homem rico e ele olhou para as suas ovelhas, não vou matar a ovelha minha nenhuma para visitante, não, vou matar a ovelha de quem? Do outro. Vou pegar a ovelha do outro. Então, Davi mesmo fala, tem que matar um homem desse. Um homem desse tem que ser punido. Ele com tanta ovelha vai pegar a ovelha do outro e Natã fala com ele, és tu esse homem é você. Não é? E Davi imediatamente, o que diz a Bíblia, irmãos? Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece o seu pecado. Natã repreende Davi, ele reconhece o seu pecado. O caminho da restauração passa pelo arrependimento, confissão de pecado e abandono da prática. Se você leu lá o Salmo 51, você vai ver Davi se arrependendo, ele cantando sobre esse pecado que ele tinha cometido. Ele se arrepende, mas vez nenhuma na história de Davi você vê isso acontecendo de novo, não é? Você não vê isso acontecendo de novo. Quer dizer, houve um arrependimento genuíno. A pessoa pode errar, pode cair?
Pode, mas tem que passar pelo arrependimento, pela confissão de pecado e abandono da prática. Foi isso que Davi fez. E Deus restaurou a vida dele, deixando para nós o seguinte: meu filho, você pode pecar, mas se houver arrependimento, se houver confissão de pecado, se houver abandono da prática, ainda assim você vai continuar sendo um homem segundo o meu coração, porque você vai reconhecer os seus erros e vai me servir de verdade. Né? Isso, você está lendo qual? 12 e 13. Né? A Sueli disse aqui, ó, no versículo 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Antes de pecar contra Batseba e contra Urias, ele tinha pecado contra quem? Contra Deus, né? E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Deus perdoou o teu pecado, porque a pena de morte era o quê? Naquela época para adultério. Pode falar, Berson. Israel celestial é outro, mas o Israel que é a casa de Davi continua em guerra, e você não vê paz de Israel até hoje. Isso. Todos nós podemos errar, pedimos perdão a Deus, mas nós sofremos com as consequências dos nossos pecados? Sofremos, e assim foi com Davi. Vamos lá, olha as consequências do pecado dele. O bebê que nasceu da união com Batseba ficou doente, morreu. Aminon violentou sua meia-irmã Tamar e causou a desgraça dela. Porque Davi tinha filho com uma mulher, Tamar era filha de uma mulher, Aminon era filho de outra mulher. Né? Tamar era irmã de Absalão, irmã mesmo, pai e mãe. Absalão, quando fica sabendo disso, do que Aminon tinha feito com a sua irmã, ele vai vingar. Então, o que é que ele faz com Aminon? Ele mata Aminon. Depois Absalão foge para salvar a sua vida, ficou 2 anos no exílio. Ele volta. Quando ele volta, depois de 2 anos, ele conquistou a simpatia do povo e pensou numa maneira de reconquistar o favor do pai. Davi experimenta uma guerra civil dentro do país. E essa guerra foi provocada por quem? Próprio filho dele, Absalão, que se levanta e tenta usurpar o trono dele. Né? Absalão foi coroado rei em Hebrom. Davi tem que se retirar de Jerusalém para se proteger, porque Absalão tinha sido consagrado rei e estava lá como rei, mas Davi sai e deixa homens de confiança lá. Isso tudo aí está lá em 2 Samuel 14, 2 Samuel 15, no 13. Absalão, numa batalha, morreu e ficou pendurado, porque diz a Bíblia que ele era muito bonito, tinha os cabelos compridos, né? Ele fugindo num cavalo, o cabelo dele prende numa árvore e ele fica pendurado numa árvore pelos cabelos. Davi sofre e chora. Tem um texto que ele fala: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Você imagina quanta dor no coração daquele pai? Não só pela morte do filho, mas eu fico imaginando que ele fica lembrando assim: eu poderia ter agido diferente. Eu poderia ter tomado providência no caso do incesto de Aminon com Tamar, mas eu não tomei. Não é? Eu podia ter disciplinado, ter corrigido Absalão, mas eu não o fiz. Ele era um pai omisso. Não é? Ele ficou pendurado pelos cabelos. Ele não morreu, ele não. Veio um e mata ele ali, aproveita que ele está naquela situação difícil ali, pendurado pelo cabelo. Foi uma morte muito fácil, né? Então, a dissidência cresceu e culminou em outra guerra civil sobre a liderança de Seba, né? E aí, para terminar, nós vemos aí as qualidades do rei Davi, né? O livro registra um espírito magnânimo em honrar os inimigos, em perdoar os filhos dos inimigos, em amparar aqueles que o traíram, em amar o seu filho traidor, em cultivar as coisas santas, cuidado com a arca, desejo de construir, aquisição de um terreno para o templo. Foi ele que adquiriu no último capítulo de 2 Samuel, depois vocês leem aí.
e a oferta do tesouro para as obras do templo. Agora as falhas. Vamos ler lá. Qual o primeiro? Vamos lá. Adultério no caso de homicida no caso de Urias. Falho na educação de quem? Dos filhos. Vaidoso na realização do censo. Ele foi contar o povo todo. Isso aí está lá no último capítulo, lá no 24. E não era da vontade de Deus que ele contasse o povo. Ele queria contar o povo. Né? Igual hoje tem muita gente, né? Muitos pastores que ficam contando número de igreja. A igreja tem tantos mil membros, tem isso, tem aquilo. Né? Deus não queria que entrasse essa vaidade, né, no coração de Davi. Certo? E assim nós terminamos aí sobre a vida de Davi. Semana que vem, olha só o que fala aí. Vamos ler só esse último versículo. 1 Crônicas 29, 28 a 29. 1 Crônicas 29, versículo 28 e 29. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Isso, amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Né? Até a próxima aula, se Deus quiser.